Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Viver de Mercado Financeiro, o canal perfeito para você que quer se tornar um especulador profissional e conseguir lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro. Hoje é dia 24 de janeiro, terça-feira. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes, rapidamente. Vou te contar o porquê, mas antes vamos terminar a apresentação. Eu sou o Lucas Américo, trader, especulador e também empresário. No vídeo de hoje nós vamos analisar o mini índice brasileiro, que é o derivativo do índice Bovespa, que se encontra as 90 maiores empresas do Brasil de capital aberto. Então, se você quer negociar, comprar e vender o índice que compõe essas empresas no futuro, é o mini índice brasileiro, ok? E nesse vídeo nós vamos analisar o cenário do dia, o que ele fez e o que ele vai projetar no cenário de amanhã. E por isso eu dividi esse vídeo em duas partes. Por quê, galera? Vocês que já estão nos acompanhando aqui há mais tempo, eu sinto vocês como parte da família, então eu vou contar o porquê. Eu recentemente troquei de academia e a gente estava treinando às 3 horas da tarde. Quando eu falo gente, sou eu e minha digníssima. Por quê? A academia ela fecha na hora do almoço, 11 horas, e abre 3 horas da tarde. O interior é assim. Na verdade eu moro numa capital, mas ela tem uma cara de interior ainda, comparando a grande São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente estava treinando às 3 horas da tarde. E eu voltava, chegava aqui mais ou menos 5, que é 18 em Brasília. E aí eu ia gravar pra vocês. Só que aí eu comia depois da academia e, cara, eu já ficava cansado. Porque quando eu como muito, me dá leseira, sabe? Pra fazer digestão eu sinto menos energia. E quando eu não como eu me sinto mais atento, sabe? Mais ligado. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Agora são 1 hora da tarde. Aqui eu paro de operar meio-dia mais ou menos, no meu horário, tá? Aí em horário oficial do Brasil, que é o horário de Brasília, são 2 da tarde, eu sou 1 hora a menos, tá? Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou analisar o que a gente projetou e o que ele fez. E depois, final do dia, quando fechar, aí sim eu vou projetar o dia de amanhã, quarta-feira, beleza? Então às vezes vocês vão ver duas roupas ou enfim, 2 horários diferentes. Eu vou juntar tudo, mas no final você vai ver um vídeo só, tá? Então o que aconteceu, galera? Que se você não assistiu a análise de ontem, todos os dias eu gravo aqui uma análise do cenário do índice. O que provavelmente ele pode fazer. E mais uma vez, galera, com a análise de hoje, se eu não me engano, a gente está com 11-1, tá? Se eu não me engano, no final de semana eu faço o levantamento certinho. Mas o que a gente tinha projetado? Olha só, a gente tinha esse movimento até ontem, né? Até segunda-feira, né? O que eu falei para vocês? Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, tá gravadinho. É só olhar a análise de ontem. Eu falei, se ele abrir com gap de baixa, por mais que eu queira vender, como ele já está estourado a baixa, ele tem muito mais espaço para andar para frente do que para baixo, para cima do que para baixo, eu vou procurar uma compra, né? E aí foi o que aconteceu. Ele abriu com um gap de baixa, chegou a testar aqui mais ou menos 500 pontos e depois, olha só isso, direto, galera, ele subiu quase 1.400 pontos sem só um candle vermelho aqui, ó. Mas nos 5 minutos praticamente subiu 1.400 pontos em linha reta. Então, mais uma vez, o nosso cenário está assertivo. Nossa análise, olhando os indicadores, olhando o cenário, analisando várias coisas, projetamos que se ele abrisse com gap de baixa, por já estar com os indicadores estourados no 5 e no 15, a probabilidade dele ir para cima, buscar a próxima região de interesse de negociação, né? Eu queria que ele buscasse pelo menos o 113. E ele acabou indo mais. Eu não projetava que ele ia mais 400 pontos para cima, tá? Para mim 113 era o limite máximo, que até dava aqui, ó, 1.000 pontos. Tá? Então, galera, para quem assistiu a análise e pegou essa entrada, teve 1.000 pontos aí em linha reta. Olha só que beleza, hein, galera? Mais uma vez, nós acertamos a nossa análise. Conforme o dia foi desenrolando, eu tracei essa LTA aqui, ó. Nós já tínhamos essa LTB traçada, né? Junto com essa LTB, aqui para mim também era um ponto de desalavancagem, ó. Eu tinha um nozinho de volume aqui, né? E eu tinha uma LTA com uma LTB. Então, lógico, 1.000 pontos para mim era arriscadíssimo, mas como vocês sabem, dependendo do movimento, eu faço parcial com 13.500 e busco de 600 a 1.000 pontos. Não tem por que eu buscar mais que isso, tá?
Então eu peguei essa operação na compra com 2 contratinhos, foi pouca coisa, era a primeira operação do dia para esquentar os motores. Depois eu tomei stop numa venda aqui, né? Eu vendi aqui, mas deixei o meu stop curto. Ele foi mais do que eu imaginei. Se eu não me engano, eu vendi no 150. E ele chegou aí até o 400. E aí me estopou, mas depois eu vendi de novo e recuperei o prejuízo porque ele desceu do topo até o fundo 900 pontos. E aqui também deu uma compra. Aqui era média de 9 no diário do Ibov. Era LTA, era LTB e também tinha mais alguma coisa aqui. Vou olhar nos 1 e 2 minutos. Ah, antes de mostrar, só vou mostrar pra vocês, ó, no 1 minuto. Aqui, ó. Lembra que eu falo pra vocês? Olha o tamanho desse volume. Depois desse cara aqui, pode comprar. Pullback sem volume, pullback sem agressão. Nem deu calor, 500 pontos vai direto, tá? Sempre falo pra vocês, o índice, quando você acerta o movimento, é muito difícil, raramente ele vai andar menos que 600 pontos. Muito difícil isso acontecer. Sempre que eu mostro para vocês as regiões, né, de acumulação, distribuição, consolidação, elas tendem a variar de 1.200 pontos. Pode chegar a 2.400, pode chegar a mais que isso, mas em média elas variam de 1.200 pontos. E metade disso é 600. Então sempre que o índice vai andar, ele sempre anda no mínimo 600 pontos, tá? Então não tem por que você abrir risco para pegar 100 pontos, abrir risco para pegar 200 pontos. Gestão da posição, galera, é muito importante. Gestão de margem, gestão de risco é extremamente importante. Quantos contratos eu entro, qual que é o meu risco do dia, quantas operações eu quero fazer no dia. Dependendo de onde vai estar o meu stop, eu posso entrar com mais contratos. Se eu tenho um stop ali técnico de 300 pontos, eu vou entrar com X. Mas se eu tenho um stopzinho curto de 100 pontos, eu vou entrar com o dobro, né? Então tem essa gestão de risco é muito importante. E gestão da posição também, né? Porra, se eu acerto todas as entradas, mas saio com 100, 200 pontos, cara, eu não vou sobreviver. Então a gestão da posição é extremamente importante, porque às vezes você acerta o time de entrada, mas acaba saindo rápido da operação e não pega. Cara, põe no bolso, não sei quantos contratos você opera, mas põe na sua conta aí, você deixa de pegar às vezes 50 reais, 100 reais, todos os dias. Cara, em um mês são 2 mil reais, né? Em um ano são, sei lá, 20 mil. Entende? É muita grana que você deixa por pouquinho ponto. Cara, 100 reais são 50 pontos com 10 contratos, são 100 pontos com 5 contratos. Então se você deixa de pegar 100 pontos com 5 contratos todos os dias, porque você, eu achei que dava para proteger, eu achei que ele não ia mais, né? Então presta muita atenção nisso, gestão da posição e gestão de margem, tá? São pontos importantes. Então o que nós tínhamos? Nessa comprinha aqui, porque ele abriu com gap de baixo, até parece que ele ouviu que o índice assistiu nossa análise de ontem, né? Falei, se ele abrisse aqui mais ou menos 500 pontos, a gente ia buscar compra até o 113. 113 era o máximo. Para mim ele não ia passar dali, né? Mas ele passou, depois devolveu um pouco e devolveu e tá trabalhando aí nessa consolidação, né, galera? Depois, no final do dia, eu volto aqui pra gente poder analisar aonde ele fechou, como que fecharam os indicadores, como é que tá o 60, como é que tá o diário, como é que tá o dólar, como é que tá os juros. A gente faz esse panorama, esse cenário macro, né? Pra sim a gente analisar qual seria a projeção dele para amanhã, quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Por enquanto, nós acertamos essa análise, se ele abrisse aqui, né, tinha a probabilidade dele abrir para cima e o que a gente faria, e se ele abrisse para baixo, o que a gente faria. Então ele foi um dos pontos que nós gostaríamos e depois ele avançou também como a gente previu. Então, na verdade ele deu 3 operações aqui, né? Uma de compra, uma de venda, uma de compra. Depois eu não fiz mais nada. Tanto que essa aqui para mim também não deveria ter rompido. Mas enfim, são 1, 2, 3 acertos de, cara, no mínimo 500 pontos. 3 vezes 500, 1.500. 1.500 para um dia tá mais do que bom. Eu acredito que no índice você consiga buscar de 500 a 1.000 pontos por dia. Tranquilamente, tá? Mais que isso, não sei se é o ideal, e menos que isso também não acredito ser viável. A não ser, como eu falo todas as vezes, só se você opera com muito contrato. Pô, se você opera com 1.000 contratos, 5.000 contratos, fazer 200 pontos, já coloca 50 mil no bolso, 20 mil no bolso. Então é isso, galera. Depois, mais tarde eu volto, né, pra vocês no próximos segundos. Mas mais tarde, na hora que fechar aqui, eu termino de gravar o vídeo, junto os dois e subo no YouTube pra vocês, beleza? Até daqui a pouquinho. Terça-feira, 24 de janeiro, às 18h31, o horário local para vocês que estão no horário de Brasília, 19h31. Tô de volta. Com a nossa bolsa fechada, dei uma pausa para
cortar o cabelo. E voltei aqui pra gente analisar o cenário de amanhã, quarta-feira, dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo, porém, entretanto, todavia, a bolsa funciona normalmente. Então, amanhã, quarta-feira, dia 25 de janeiro, teremos pregão normal, tá bom? Por mais que é feriado em São Paulo e a B3 se encontra sua sede em São Paulo. Galera, o que a gente tem que fazer aqui? Atualizar a linha de tendência, né? Perdeu ela, então a gente dá uma atualizadinha nela aqui, certo? Essa aqui, como ela é maior, ela vem lá de baixo, deixa ela aí, né? Porque teve o primeiro, o fundo, um toque, 2 toques, 3 toques. E aqui meio que sambou em cima. Poderia atualizar ela aqui para baixo? Poderia, mas deixa ela ali, né? Vamos dar uma olhada no... Deixa eu tirar indicadores. Deixa eu colocar aqui num time frame um pouquinho maior, tipo 60. E aí faz sentido a gente atualizar ela pra cá. Deixa eu dar uma olhada em linha. Talvez, ó, se eu atualizar nestas linhas, ó, não ficou legal. Vou atualizar aqui mesmo. Fazer o quê? Né? Então, estamos atualizados com a nossa linha de tendência. Voltando para os 5 minutos. Linha de tendência atualizada, tá? Então a gente tem essa shortzinha aqui e a gente tem essa maior que vem lá de trás, né? Atualizada agora para esse falso rompimento que deu aqui. Por que falso rompimento? Porque ela não conseguiu trabalhar abaixo dela. Essa linha aqui nos interessa? Não mais, ficou muito longe, tá? Talvez me interessaria uma linha aqui, ó. Uma linha aqui, ó. Tá vendo? Como aqui só violou, ó, e aqui segurou e aqui depois testou, talvez essa linha faça mais sentido aqui, ó. Tá? Então a gente vamos trabalhar com essa. Por mais que ele tá trabalhando acima, vamos deixar essa aqui, tá? Essa shortzinha de alta e essa linha de tendência maior aqui. Feito? Lembrando que os canais de 60 minutos são mais importantes que as linhas de tendência, tá? Volto aqui os indicadores. O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho a maior consolidação dos últimos 8 dias, que é basicamente o 113 bola. O preço, né? Ele é preço, faz 1, 2, 3, 4 dias que está negociando nessa região. Então, o 113, hoje a gente oscilou quase 1000 pontos para cima e mais ou menos 1100 pontos para baixo, tá? Então, só que essa é uma região, né? Não é um preço fixo. Toda essa região aqui, ó. Todo isso aqui é uma região. Então, a gente tem de região, galera, vou pegar essa... Basicamente, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui se torna uma região. Trouxe ela aqui pra frente, ó. Vou dar uma ajustadinha nela, trazendo um outro vermelho aqui, ó. Mais aqui, ó. Menorzinho um pouco, tá? Então a gente tem essa região de consolidação de preço, tá? Lembrando que o preço está acima, ó. Ele está fechado acima. Se ele abrir para baixo, se ele abrir para baixo, próximo a essa região, nós vamos querer buscar. A gente tem 700 pontos. Depende do tamanho do gap, né? Mas vocês sabem, trabalhando acima da consolidação com saldo, agressão e volume spread de candle comprador, a gente compra. Trabalhando abaixo da região com saldo, volume, que é análise de VSA, vendedor, a gente vende, tá bom? Lembrando, eu me apoio aos indicadores, me apoio à análise de VSA e me apoio aos canais, ok? Como que tá os nossos indicadores, galera? Indicador do mini índice nos 5 minutos.
Money Flow descansado, IFR no 60, estocástico no 75, misto. No 15, ó, opa, no 15 já tem mais espaço para ele fazer o quê? Cair, ó. Se a gente olhar visualmente falando, ó, né? Tem mais espaço. Dá para ir mais para cima? Dá, só o estocástico que não. Pouca coisa. Mas o restante ainda dá para ir um pouquinho mais para cima, mas eles têm mais espaço para eles caírem. 5 misto, 15 vendedor. 60 vendedor. Diário misto vendedor. Então eu estou mais para a venda de índice ainda devido ao cenário de indicador. Lógico que tem canais, tem análise de VSA, tem contexto macroeconômico, tem várias coisas que a gente precisa colocar em análise. Dólar, 5 minutos. Misto, 15. Compra. 15 compra de dólar, venda de índice. Show, isso é bom, tá? Isso é muito bom. Vamos ver o DI. Ó, DI compra no 15 minutos. Bom também. Então, se eu tenho DI dólar me dando compra, índice me dando venda, eu tenho 3 indicadores no 15 com a confluência que eu preciso. Então, isso fortalece a análise do indicador, tá? Deixa eu voltar pro dólar. 60 do dólar. Compra. Legal. Diário do dólar, mais para compra. DI no 5, mais para compra. DI no 15, compra, que a gente já viu. Cara, o meu 60 e o meu diário estão ficando doido. Eu coloco ele some, eu coloco ele some, eu coloco ele some. Deixa eu... vamos colocar aqui de novo. F 60. Olha lá, muita compra. E diário. Misto. Né? Vou voltar ele para 60. Pronto. Então no 15, galera, eu tenho um cenário comprador para o dólar e vendedor para o índice, tá? Tá bom? No 140 eu tenho um ponto importante para o dólar. E 120 eu tenho o último preço forte. Último não, né? Depois tem aqui o 110. São regiões fortes do dólar. Para cima, 170. Depois tem que atualizar aqui, ó. Tem que trazer uma linha para cá. Ó, um nozinho aqui. Esse nó faz sentido ficar ali? Faz. Deixa ele ali. Tá? Para baixo a gente não tem muita coisa, ó. Para baixo a gente tem um próximo aqui, depois um mais para baixo. Que aqui ficou muito próximo, ó. Ficou basicamente a mesma região, né? Então a gente tem só um teste aqui, ó, que foi retestado lá na frente, ó. Tá vendo esse voluminho? Depois teve o voluminho aqui. Tem que atualizar as fibos que eu não atualizei. Fibo. Olha só o índice. Tracei uma fibo do topo, primeiro fundo ao primeiro topo, recuou no 38, depois avançou direto, 1.100 pontos. Mas agora essa fibo não nos interessa mais, eu vou colocar esse como um movimento único, topo ao fundo. Amanhã ele pode testar 113 de novo, que é naquela nossa consolidação. Galera, mesma coisa, tá? De hoje. Se o índice abrir com gap de alta, nós vamos procurar venda, tá bom? Só vamos vender com análise de VSA. A gente precisa ter um saldo agressor de venda maior que um saldo agressor de compra, apoiado num canal ou numa média, tá bom? Ou num pivô. Mas devido ao indicador do 15 minutos, se ele abrir aqui, ó, nesse 200 para ir buscar o 340, muita cara de venda, tá? Então a gente tem aqui 500 pontos que a gente vai buscar abrindo nessa região uma venda, tá bom? Pode abrir no 0 a 0 e puxar lá em cima? Pode, são 500 pontos para cima, lógico, se você não vai buscar venda. Só vai buscar venda se abrir para cima com entrada de agressão vendedora maior que a anterior de compra, tá bom? Aí nós vamos buscar venda. Se abrir para baixo,
Aí nós vamos esperar defender próximo dessa região toda aqui, que vai ter mais ou menos uns 350 pontos. Dentro dessa região a gente não faz nada, a gente só vai operar para cima desse nó de volume e para baixo dessa zona aqui, tá bom? E lembrando as nossas LTAs e LTBs, tá? Se abrir para cima vai ser muito bom para a gente buscar uma venda com alvo aqui no 113, tá? 113,250. Então eu vou deixar aqui, se abrir para cima o nosso alvo é o 113,250. Se abrir para baixo e testar, depois o nosso alvo é aqui, ó, o 700, porque daqui até os 700 a gente tem quase 500 pontos, tá? Então a gente tem alvo aqui, e para baixo é difícil, cara. Para baixo dessa região, ó, a gente tem alvo aqui só. Aqui, ó. Esses são nossos alvos para amanhã, quarta-feira, dia 25/1, tá bom? Essa região é muito importante, ó. Muito, evite operar dentro dela. Dentro, entre os 113,200 até os 113,900. Mais ou menos aí 300, 350 pontos. Evite operar dentro dessa região, tá? Tente operar na defesa dela para cima, comprando, e depois que ultrapassar ela, entrar volume, saldo agressão, vendedor defendendo essa região, não deixando o preço voltar para nela, querendo trabalhar abaixo, aí você vende, tá? Lembrando que a gente não faz preço, a gente analisa para onde o preço está indo e a gente vai junto com ele. E claro, o preço é transportado de um ponto A para um ponto B. Como eu falei em todas as análises, preço parado, ninguém põe dinheiro no bolso, tá bom? Então, as pessoas, os grandes, montam uma posição e depois expulsam o preço dali, tá? Para levar para uma outra região, que lá eles vão fazer uma nova posição ou desmontar a posição feita, né? Só que dentro dessa consolidação tem vários rompimentos falsos, enfim, tem vários movimentos que eles fazem, teste de oferta e demanda, para enganar ali alguns players que estão ansiosos ou com pressa ou com uma análise errada, e aí geram mais liquidez para onde eles realmente precisam levar o preço, tá bom? E aí a gente identifica esses padrões e opera a favor do movimento. Então é isso, galera. Vídeo anterior, que é o mesmo vídeo que esse, né? Eu só gravei em 2 momentos, como eu falei para vocês. Nós vimos que nós acertamos a análise de ontem, né? Mais um ponto positivo para nós. E agora nós projetamos o cenário de amanhã, quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, tá bom? Então, para você que vai operar amanhã, boas operações, consciência, cautela, calma. Use a sabedoria e entre nos movimentos certos. Você não precisa operar todos os dias, você não precisa fazer muitas operações. Esteja confortável com aquela operação, cara. É essa, tá bom? Então, nos vemos amanhã. Um grande abraço, uma excelente noite para todos vocês. Até amanhã.